E falando sobre um jogador estupendo, eu gosto dessa palavra é bonita, né, PVC? Estupendo, que chegou aí pro Palmeiras, Andréas Pereira, né, gente? O Andréas já chegou, já começou a fazer suas atividades, aí o Palmeiras quer saber quando é que joga, quando é que não joga, e o Latifi vem atualizando essa história praticamente um tempo real, todos os dias, né? Dia após dia, lá, a gente tá vendo aí, o Andréas hoje pulou, o Andréas hoje fez treino na academia. O Andréas, é o quê? Sorriu, levantou peso. Exato. Sorriu, sofreu ali, fez o agachamento hack ali, deu a sofrida, conversa. É o tempo real Scopia. O Andréas hoje leu o Scopia que a vitória é nossa. Na parede ali atrás. Todos somos o Andréas hoje leu, o Andréas hoje levantou o pé. Pois é, mas a gente segue nessa porque interessa o torcedor, né? Se o torcedor quer saber, é nossa função aqui trazer informação para vocês. E aí eu pergunto, Latifi, o que Andréas Pereira fez hoje? Qual foi o passo que ele deu? E ainda dentro disso, né? A gente já está vendo ali a tarde, busca entrosamento e ritmo para essa chegada no Palmeiras. Ele tem um tempo de inatividade, né? Porque ele joga pelo Fulham lá em maio, em 25 de maio. Depois ele tem um jogo pela Seleção Brasileira no início de junho contra o Equador, mas ele joga ali 1 minuto, fica muito pouco tempo em campo. Então são aí 4 meses praticamente dele sem jogar. Como é que está essa adaptação e como é que a comissão está vendo isso? Pois é, eu fiquei sabendo que o Andréas Pereira ele surpreendeu o Palmeiras internamente, porque o Palmeiras esperava que ele precisasse de um tempo de adaptação, e quando o Andréas dá entrevista para a TV Palmeiras e diz que está pronto para jogar, que se sente pronto, que fez toda a pré-temporada na Inglaterra, isso pegou de surpresa porque até li uma matéria do PVC falando que existia esse período de preocupação do Palmeiras em apostar no Andréas gradualmente, mas ele já está pronto para jogo, já participou do treino de hoje e ainda vai ter 9 dias, né? O Palmeiras só volta a campo no dia 13. Existe a expectativa bem grande de que ele pelo menos faça alguns minutos nessa partida. Agora, sair de titular, a gente sabe que o Abel Ferreira ele é cauteloso em relação a isso, mas o Palmeiras está muito satisfeito de ver como o jogador chegou. Tanto é que na segunda-feira, que foi o dia que ele desembarcou, ele foi direto para a academia de futebol para convencer, aí no dia seguinte também esteve lá. Então essa integração do Andréas está acontecendo desde o momento que ele pousou aqui em São Paulo. Você acha que vai demorar para pegar ritmo, para estar nas condições ideais ou não, PVC? Não, eu acho que ele está pronto para voltar a jogar, mas entendo que ele vai subir de produção gradativamente, porque ele acabou de sair da pré-temporada. Então, qual é o cenário? Ele sai da pré-temporada para jogar. Então, ele pode estrear contra o Internacional como titular ou vindo do banco de reservas, dia 13, sábado da semana que vem, no Allianz Parque. Acho que ele vai estrear contra o Internacional. Só que o rendimento dele vai subir gradativamente, porque ele sai da pré-temporada, como o jogador do Fulham hoje, né? E sai da pré-temporada e ele não está em agosto como ele vai estar em dezembro. Mas isso é positivo, assim, ele vai estar melhor, é bom jogar contra o Internacional porque ele vai estar em forma contra o River. E ele vai estar mais em forma no segundo jogo contra o River. E ele vai estar mais em forma na semifinal da Libertadores, se tiver semifinal da Libertadores para jogar. É isso, né? Então a gente vai acompanhando. Espero que ele se recupere, não, né? Que ele se adapte o mais rapidamente para ser titular, porque essa é a expectativa da torcida. Latifi, o Veiga aqui tá dividindo o nosso chat, viu? O Odair Amato, ele fala aqui, o Veiga ainda será o maestro do meio de campo. E o Jonathan, acho que o ciclo do Veiga está se encerrando no Palmeiras. O Cláudio Andretta, na minha opinião, o Veiga joga muita bola, na minha opinião, é craque. E o Oliveira Sepp, só o Veiga pode demonstrar o futebol dele. Carlos Alberto, o Veiga é top, joga muito, não tem alguém que faça a função dele com a qualidade que ele tem. Então é um nome muito querido, né? O torcedor aí tem um carinho enorme, um respeito enorme pelo Veiga, mas isso está dividindo, né? O quanto ele ainda pode render pelo Palmeiras. O Veiga nesta temporada, em 33 jogos, 20 como titular e 13 entrando aí durante a partida, ele tem 3 gols e 8 assistências. São os números do Veiga nessa temporada, números abaixo aí de outros momentos dele à frente aí do Palmeiras. PVC, 2 perguntas em uma para você. Dá para explicar por que o Veiga perdeu esse espaço, por que ele não tem mais o protagonismo que ele já teve em outrora? E dá para recuperar esse jogador para que ele volte a jogar em alto nível pelo Palmeiras?
Ou você entende que possa estar chegando a um fim de ciclo também, como o Latif falou agora há pouco? Cara, eu acho que às vezes a gente está lidando com coisas que as informações precisas são sempre muito melhores. Ó, o Veiga, o Maurício tem, na minha conta, talvez eu tive que ter atualizado do clube. O Veiga ainda é o jogador com o maior número de assistências do Palmeiras no ano. 8, o Maurício tem 7. Então ele ainda é o jogador com o maior número de assistências do ano. A temporada do Veiga é muito ruim, mas ninguém deu mais passe para gol que ele. Então, perdão, não é tão ruim assim. E aí, o que eu estou falando da informação é a seguinte: quando você soma uma queda técnica do Veiga, e isso se junta à informação de que o Veiga subitamente foi para o departamento médico com uma lesão de pubis, a pergunta que ninguém respondeu é se a queda técnica dele pode ter relação com o fato de ele já estar jogando com dor. E aí você percebe que ele tem uma lesão de pubis e ele joga com dor e o rendimento cai. Então, ninguém respondeu essa pergunta. O mais perto disso foi o Abel dizer: nós decidimos parar o jogador, que ia estar muito tempo de jogar muitos jogos, e decidimos parar o jogador. Ok. Parou o jogador porque ele estava jogando com dor? Ninguém respondeu isso. Ele estava jogando com uma dor insuportável, e por isso caiu o rendimento físico dele? Não acho, não tem elemento para dizer. O Palmeiras não quer vender o Veiga. O Veiga não tem sinal de que quer sair do Brasil, a não ser que tenha uma proposta do mercado que ele queira muito. Ou a proposta da Arábia para encher os rios de dinheiro, ou de Europa, que não tem cara de fazer proposta para o Veiga na idade jovem que ele está, mas perto dos 30 anos. Então, assim, ele é um jogador fundamental para o Palmeiras. E ter Veiga e Andréas contra o River Plate como opção, seja no banco, seja em campo, é estupendo. Aí a gente faz um escândalo porque o Abel falou que não tem um centroavante de ofício no banco. Tinha, né? Tinha o Luigi. O Luigi é centroavante. Ele pode jogar de ponta de lança, mas ele é centroavante. Mas por que está jogando o Flaco de ponta de lança? Porque ele está jogando bem e porque o Veiga está fora. E está fora por lesão. Então tem que esperar ele voltar da lesão do clube. Recuperando fisicamente, aí a gente consegue, né? Claro, ter um jogador conseguindo performar muito melhor. E vocês, palmeirenses que estão acompanhando a gente, o que vocês acham? Vocês acham que o Veiga pode ser recuperado? Ainda é um jogador muito importante, como trouxe o PVC, né? Mas pode ser aquele jogador estupendo, que é uma palavra que o PVC gosta de usar para esse Palmeiras, para contribuir tanto, ser um protagonista desse Palmeiras? O que vocês acham? Contem aí pra gente. Craque, eu tenho uma opinião meio impopular e polêmica sobre esse confronto. Acho que o Palmeiras ganha os 2 jogos. E acho que até ganha, assim, não vou dizer com facilidade, mas se o Palmeiras jogar, assim, o que sabe, o Palmeiras consegue e tem capacidade para ganhar os 2 jogos. Ainda mais com o Andreas Pereira chegando também nesse meio campo do Palmeiras. Tem uma dificuldade aí com relação às derrotas do Corinthians e tudo mais. Acho que precisa um entrosamento melhor pro Andreas Pereira, Libertadores, essa coisa toda ou não? Acho que o Andreas Pereira é aquele cara que chega e já muda jogo. É um cara muito diferente aqui pro futebol brasileiro. Pro Fulham ele já fazia bastante a diferença lá na Inglaterra. Ele é bom de bola pra caramba. Ele é muito bom de bola. Melhor contratação do Palmeiras esse ano. Não, esse moleque é monstro jogando bola. Muito bom de bola. Eu acho que o Palmeiras... Não, pra mim ele é craque. Na posição dele, ele é craque. Ele e o Rio estão assim, ó. É um colado com o outro de qualidade. Ele é muito melhor que o Rios. Não sei melhor, mas pra assim, eles estão... Pra mim o Andrés é melhor também. Pra mim também, o Andrés é melhor. Aí, cada um que fica a sua opinião. Mas, a verdade, o Andreas Pereira é um jogador muito incrível em relação a esse tipo de jogador do futebol brasileiro e sul-americano. E aí, o que o Batistinha falou é uma verdade, porque na Libertadores, o Palmeiras está voando. Mas é o River Plate. Mas esse voando já faz um tempo já, né? Palmeiras eu acho que é o 4º ano. Você acha que o que está acontecendo esse ano em relação ao Palmeiras pode refletir contra um clube grande como o River? Pode. Eu acho que pode. Porque tem uma pressão muito grande, né? Não ganhou o Paulista, saiu fora da Copa do Brasil. E é desde o ano passado, né, craque? Desde o ano passado. Desde o ano passado, em mata-mata. Então precisa melhorar. A gente sabe que é um time em formação, mas o torcedor não quer isso. O torcedor olha pro valor gasto e quer resultado.
E, infelizmente, para o torcedor palmeirense, os resultados desse ano. Mas o que o Batista falou também tem um ponto importante. Se o Palmeiras jogar a bola que tem que jogar, ele ganha não só do River, ele briga com o Flamengo. Mas a bola que está jogando, eu não sei quando que vai acontecer. Pode ser que aconteça nesse confronto importante de quarta de final. Quando você tem um time de qualidade, a qualquer momento pode dar liga, entendeu? Não deu ainda. Não deu. Só para complementar também, vocês estavam falando, né, do que pode afetar o Palmeiras, né, com relação às eliminações para o Corinthians e tudo mais. Eu acho que isso pode acontecer em 2 confrontos, contra o São Paulo e contra o Flamengo numa possível final. Porque o São Paulo também tem sido uma pedra no sapato do Palmeiras. É que eu falo uma coisa para você, filho. E tudo mais. Não estou falando nem como comentarista, estou falando daquilo que eu enxergo de jogo, de confronto. Se o Palmeiras perder de 1-0 para o River, ele não passa. Porque os caras, quando jogam fora, meu irmão... Tem uma pressão muito grande, os caras são pitbull, velho. Mas um empate... vamos ver como é que vai acontecer. Nossa Senhora Aparecida, se Deus quiser, o River tá aí. Não é verdade? E aí, Rosinei, o que você pensa? Realmente é um jogo difícil. Mas eu acredito muito que o Palmeiras passa, ô craque. Porque, assim, o Palmeiras na Libertadores vem jogando bem. O Palmeiras não está jogando bem no Brasileiro. Não jogou bem contra time grande no Brasileiro. Mas na Libertadores o Palmeiras vem jogando bem. Tem um grande destaque. Só tem um time que eles usam fralda, que eles ficam com medo. Qual? É o Corinthians. Se o Corinthians tivesse... Meu irmão, se o Corinthians tivesse na Libertadores jogando, eles não ganham. Tô falando sério pra você, é muito louco isso. De verdade. Não, é verdade, eu tô falando a verdade. Ia ser muito legal se tivesse, né? Não, seria maravilhoso pra televisão, pra Globo, pra SBT, pra ESPN que faz. A ESPN que faz Libertadores, né? O que a gente tem do Palmeiras e River aí, Ricardinho? Lê aí pra mim, ô Batistinha. Confronto equilibrado, números de Palmeiras e River Plate em jogos oficiais, contabilizando aí a Libertadores e a Mercosul. 8 jogos, 3 vitórias do Palmeiras, 2 do River, 13 empates, 17 gols para o Palmeiras, 11 gols para o River Plate. O Palmeiras nunca foi eliminado em mata-matas para o River Plate, 2-0 para o Palmeiras. Coloca outra arte aí, Ricardinho. Vai lá. Pode colocar. Para todo mundo que está ligado aqui nos Donos da Bola, 7K, para a gente arrebentar a boca do balão. Olha, quem leva a melhor? Números de River e Palmeiras no ano de 2025. 40 jogos, 19 vitórias, 19 empates e 2 derrotas o River. 61 gols marcados, bom pra caramba, velho. 25 gols sofridos, 63% de aproveitamento. Tá na fase boa, hein? Né? Quarto no Campeonato Nacional, quartas da Copa Nacional, quarta campanha Libertadores, 19º Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras, 53 jogos, 32 vitórias, 13 empates, 8 derrotas, 84 gols, 38 sofridos, 68%. Campeonato Nacional terceiro, Copa do Brasil eliminado, Libertadores primeira campanha. É jogo duro para os dois. O que você pensa disso, meu querido Souza? Para mim o Palmeiras é favorito por todo investimento que tem. Agora, se quiser passar pelo River, vai ter que jogar mais bola. Porque o Palmeiras, nesses jogos, em confronto de mata-mata, tem deixado a desejar. Não sou eu que diga, são os números desde o ano passado. Em mata-mata, o Palmeiras tem deixado a desejar. Contratou demais, mas o Abel ainda não fez esse time jogar. E a gente sabe muito bem que a gente teve dentro de campo jogar contra argentino, independente do time que for, não é fácil. Os caras, se tiver que se defender 90 minutos, eles vão se defender. Então, o Palmeiras precisa fazer um grande jogo. Mas, para mim, o Palmeiras é favorito. Para mim, o Palmeiras é favorito também. Rosinei, o que falar de Palmeiras e River, River e Palmeiras? Para mim também o Palmeiras é favorito. Eu acho que por mais que o Palmeiras não tenha feito bons jogos no Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores tem sido um grande destaque. O Palmeiras é muito forte, né? O River é um time também que sempre é uma pedra no sapato dos times brasileiros, né? Mas o Palmeiras para mim é favorito. O Abel sabe muito bem montar a equipe para jogar contra os times argentinos. Então acredito que o Palmeiras vai passar. Joga lá, né?